Olá, amigos do Eurípides Bassanufo. Me chamo Alexandre Pavão. Estou aqui mais uma vez com vocês, a convite da amiga Cássia. E saúdo a todos em nome da mesma, dizendo que é uma alegria, uma honra, um prazer muito grande estar aqui compartilhando conhecimento da doutrina espírita com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a temática Ide e Evangelizai. E para compreendermos melhor essa temática, nós vamos recorrer à obra O Consolador. Essa obra, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Nessa obra, Emmanuel aborda no capítulo 2.4 a temática iluminação. E aí nós temos umas questões interessantes para a gente aqui, para que nós possamos refletir melhor e chegarmos aqui a degustar melhor esse tema, né? Procurarmos fazer reflexões úteis, profícuas, reflexões profundas a respeito dessa temática, né? Ide e evangelizai. Então, o que significa, né, essa expressão que está contida, está formada, melhor dizendo, por dois verbos, né? Ide e evangelizai. Mas, para fazermos esse movimento de irmos, né, e pregarmos o Evangelho, nós precisamos entender o que seria esse evangelizar. Evangelizai. O que seria evangelizar, né? Na visão da doutrina espírita. E aí tem uma pergunta interessante que é feita aqui nessa obra, que é o questionamento que está no item 218. É feita a seguinte pergunta para Emmanuel: a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do espiritismo? Veja só, a propaganda doutrinária, né? Difundir ali o conhecimento espírita para a multiplicação dos adeptos é a necessidade imediata do espiritismo? E aí Emmanuel vai responder aqui essa pergunta, e eu destaquei a seguinte frase de Emmanuel na resposta: a necessidade imediata dos arraiais espíritas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Então, aqui já entendemos o evangelizar. Então, a tarefa, a necessidade imediata dos espíritas, daqueles que abraçam a doutrina espírita, é evangelizar a si mesmo. É aplicar o evangelho na sua vida. E diz Emmanuel, é a do conhecimento e aplicação do evangelho. Então, é buscando o autoconhecimento e a partir daí fazer essa busca com a luz do Evangelho para que nós possamos ir identificando aquilo que precisamos corrigir, empregando a luz do Evangelho de Jesus. E aí nós vamos praticando esse processo, adentrando no processo de evangelização. E quando nós adentramos no processo de evangelização, nós estamos indo e evangelizando. Entenderam, minha gente? Olha que coisa. Então eu só tenho condições de aplicar, de ir e evangelizar, né? De colocar em ação o Evangelho, consolar, esclarecer irmãos em sofrimentos,
em sofrimento, se eu de fato vivo aquilo. Porque como é que eu vou evangelizar se eu ainda não consigo, se eu não me esforço, melhor dizendo, para aplicar o evangelho? E aí, lembrando de Allan Kardec, quando nos diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações, pela sua transformação moral. Veja bem, pelo esforço. Então, se nós não nos esforçamos para aplicar o evangelho, que é através dessa aplicabilidade que nós vamos domando as nossas más inclinações, é a luz que ilumina o nosso espírito, o evangelho. Diz Emmanuel também aqui, nesse mesmo capítulo. É a luz que Deus nos concedeu, é a vida de Jesus, para que nós possamos nos iluminar e assim possamos ascender na estrada do Espírito imortal. Então, minha gente, esse processo de evangelizar, ele só é possível quando nós estamos ali, compromissados com a nossa iluminação. E aí, tem uma perguntinha mais para frente, que Emmanuel, ele vai falar um pouco a respeito da salvação. A pergunta que é feita é a seguinte, no item 225, desse capítulo que eu falei, iluminação. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Então ele vai falar que a salvação, em resposta que é um pouco longa em relação a essa pergunta, ele vai falar que a salvação é a iluminação de si mesma. Então é quando nós empregamos esforços para aplicar esse evangelho iluminando a nós próprios. Essa é a salvação que Jesus veio nos ensinar, né? Daí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho que nos levará à iluminação. É a verdade, porque é aplicando essa verdade que nós vamos nos iluminando. E a vida, porque é ali, né, aplicando o evangelho, que nós ganhamos vida em abundância, como ele diz que veio nos dar vida em abundância, ou seja, que nós ganhamos paz, sabedoria, harmonia, ou seja, que nós construímos o reino dos céus, o reino de Deus em nós, como diz na parábola do feixe de bodas, onde tudo é ventura, onde tudo é alegria, paz. Então, esse reino de Deus é esse processo. A construção desse reino de Deus é um processo de iluminação de si mesmo. É a salvação que Jesus veio nos ensinar. Isso é possível aplicando o evangelho. Então, a partir do momento que nós começamos a aplicar o evangelho, diz Emmanuel aqui, Jesus é o modelo supremo. O evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na terra para os superiores, para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do espírito. Ou seja, quanto mais eu me predisponho a vivenciar o evangelho com sinceridade, com boa vontade, de coração, mas mais a luz vai se acendendo em nós. Mais a luz vai se acendendo. Mais aquele espírito vai ficando luminoso. Porque muito está amando. Porque muito está servindo. Lembrando do mestre, amigo, Jesus, quando nos diz, aquele que quer ser maior, que seja o menor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nos mostramos que o servir é uma condição essencial na aplicação do Evangelho. Se eu não consigo compreender, se eu não consigo praticar o servir, eu ainda não estou aplicando o Evangelho em minha vida. E esse servir, ele está repleto de ingredientes. Ele engloba renúncia,
sacrifícios, abnegações, paciência, compaixão, indulgência, benevolência, perdão. Esse é o servir que o Cristo nos exemplificou com a sua vida. Então, meus amigos, que nós possamos parar um pouco para pensar. Esse é o objetivo dessa nossa conversa aqui. Nos levar ao autoconhecimento. Porque essa iluminação, ela só se dá, como eu falei lá no início, através da aplicação do Evangelho. Mas para eu aplicar o Evangelho em mim, eu preciso buscar o autoconhecimento. Porque é buscando o autoconhecimento que nós vamos identificando as arestas que nós precisamos preencher com a luz do Evangelho. Então, sem o autoconhecimento, dificilmente eu vou reconhecer meus defeitos. E com isso eu não vou aplicar o Evangelho, me esforçar para aplicar o Evangelho em minha vida, para ser mais calmo, para ser mais paciente, para ser menos impulsivo, para ser mais indulgente com as imperfeições do outro, para ter mais empatia, para perdoar mais. Dificilmente eu vou aplicar isso se eu não faço o processo de autoconhecimento, se eu não adentro no processo de autoconhecimento. Lembrando lá do Livro dos Espíritos, né, quando Santo Agostinho nos fala, conhece-te a ti mesmo. Né? Esse é o meio para que nós possamos evoluir, o autoconhecimento. E aí, com esse autoconhecimento, se nós aplicarmos o Evangelho, é o roteiro para o nosso processo de redenção, de salvação, de iluminação. Então, minha gente, nesse capítulo, nessa resposta ainda que eu estava aqui lendo um trecho, é um trecho muito interessante que eu destaquei para a nossa conversa de hoje, nossa reflexão. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda suas palavras. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, minha gente, esse é o processo de salvação. Os desafios da vida. Lembremos que as provas estão aqui para que nós possamos ascender ao Cristo. Lembremos dele. Busquemos praticar os seus ensinos. Quando estivermos tomados pelas nossas imperfeições, pelo egoísmo, pelo orgulho, lembremos dele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão pela prática da verdade, que é a caridade. É a verdade, é a caridade. É a vivência da caridade. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus foi a verdade encarnada. Então lembremos sempre disso. O caminho está ali, posto para a gente. A verdade está posta. E a vida, para que nós tenhamos paz de espírito, está posta. É o Cristo, o modelo supremo que Deus nos ofertou. O tipo de perfeição moral que Deus nos ofereceu. Como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O tipo de perfeição moral que Deus nos ofertou. O médio de Deus. E aí, para a gente caminhando para o nosso encerramento, a penúltima pergunta desse capítulo, que é realizada a Emmanuel, diz o seguinte: existe diferença entre doutrinar e evangelizar?
E Emmanuel vai dizer, na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Ou seja, basta o conhecimento intelectual, os postulados do Espiritismo. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Ou seja, é necessária a luz do amor no íntimo. Então, doutrinar basta o teu conhecer a doutrina espírita e falar, ser um canal de comunicação. O evangelizador é muito mais do que isso. Ele leva, através da sua vida, da sua palavra, por vibrar e sentir com Jesus, ele leva consolo, ele leva esperança, através dos esclarecimentos, através do seu próprio exemplo, testemunho diário. Então, esse é o evangelizar. E para nós vibrarmos e sentirmos com Jesus, para que nós acendamos a luz do amor no íntimo, nós precisamos adentrar no autoconhecimento e aplicar o Evangelho. Pois assim a nossa vida será um Evangelho. A nossa vida será uma evangelização, melhor dizendo. Então, iremos e evangelizaremos. Onde formos, o Evangelho irá vibrar através da nossa vida, das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, da nossa conduta, da nossa palavra. E aí seremos aquele Evangelho vivo, cartas vivas do Evangelho que Paulo nos convidou a ser. Pois só assim poderemos guiar as pessoas que ainda estão cegas dessa luz, lembrando Jesus quando nos diz, capítulo 6, versículo 39, pode-se acaso um cego, capítulo 6, versículo 39 do Evangelho de Lucas, pode acaso um cego guiar o teu cego? Não cairão ambos num buraco? Então, precisamos aplicar o Evangelho, para assim sermos instrumentos mais úteis, dóceis nas mãos de Jesus, da espiritualidade superior, dos benfeitores espirituais, servindo, amando, a começar pelo seio familiar, espalhando por todas as pessoas ao nosso redor vibrações, condutas de amor e de paz. É isso, meus amigos, que possamos acender a luz do Evangelho, aplicar a luz do Evangelho em nós, para irmos nos iluminando e assim a nossa vida se tornar uma evangelização ativa, 24 horas, todos os dias, ajudando aqueles, auxiliando aqueles que ainda carecem dessa luz interior, dessa auto-iluminação. E assim, meus irmãos, agradeço profundamente a atenção de todos, a paciência, porque aqui estivemos reunidos à luz do Evangelho, conectados em pensamento de amor e fraternidade. Rogo a vocês bênçãos de paz, de luz, banho de fraternidade, de fortaleza espiritual, sabedoria. Que Jesus os ilumine e fortaleça na caminhada. Um grande beijo, um grande abraço a todos.